Nós temos que urgentemente parar de criminalizar as pessoas que sonegam imposto. Essas pessoas são heróis nacionais. Pessoas que se rebelaram contra um sistema corrupto e horrível e que em nenhum momento ninguém concordou em participar. Direto a gente vê reportagens aí, tal pessoa foi preso por sonegar 20 bilhões. Esse cara é um herói nacional. Se ele se candidatar a presidente, eu voto nele na hora. E que ele ensine todos nós a sonegar como ele. O que é o crime de sonegação? É o crime sem vítima. Me fale quem foi a vítima deste indivíduo que deixou de pagar imposto. A Janja, que agora não vai poder mais viajar para a França com o dinheiro do pagador de imposto? O Lula, que não vai poder gastar R$1 bilhão para poder trocar o avião dele? Quem foi a vítima? O Lula, a Janja, então que se foda. Não tem nenhum cidadão de bem que é vítima desse crime. Agora você matar, estrupar, assassinar, aí beleza, você tem que ser punido, até porque existem vítimas. Mas agora o sonegador de imposto, ele é um herói nacional. Ele tem que se candidatar a presidente e eu voto nele na hora. Tem um cara que tá foragido em Miami por sonegar 20 bilhões de reais em imposto. Cara, eu voto nele na hora se esse cara se candidatar a presidente. Na hora, na hora. É um herói nacional. Me fale uma coisa, olha aqui. Quando você nasceu, eles te inseriram em um sistema, que é o sistema cujo você obrigatoriamente paga imposto e você utiliza os bens públicos. Beleza, se você utiliza os bens públicos, teoricamente você tem que pagar imposto, né? Até porque as coisas não vai sair de graça do bolso de ninguém. Mas é que tá, em que momento eu concordei com isso? Porque eu não posso simplesmente deixar de utilizar os bens públicos, não utilizar mais o SUS, entre aspas, grátis, né? Não utilizar mais a polícia pública, não vou utilizar mais nada que vem do governo, só que em troca eu não tenho mais a obrigação de pagar imposto, eu tenho que pagar tudo particular. A rua, não vai ter mais a rua pública, eu vou ter que pagar pedágio. O SUS grátis, não vai ter mais o SUS grátis, vou ter que pagar um plano de saúde, beleza. A polícia pública não vai ter mais a polícia pública. Você vai ter que pagar alguma empresa ali, por exemplo, naquela cidade, naquele bairro, que faz o policiamento da cidade. Um pedágio pra polícia, entre aspas. Igual é na favela, resumindo. Mas por incrível que pareça, funciona muito bem. Vê se tem criminalidade dentro da favela. Não tem. Vai você assaltar dentro da favela pra ver o que acontece. Agora vai você assaltar na rua pública. Não dá nada. Ou seja, eu poderia muito bem não utilizar os bens públicos e não precisar de pagar imposto, mas eles nos obrigam a participar de um sistema que a gente não assinou, a gente não concordou. Onde que você assinou isso? Você assinou em participar? Eu não assinei nada. Se você assinou, o problema é seu. Não tem nenhuma diferença entre um bandido apontar arma na sua cabeça e um Estado chegar e falar para você pagar imposto. Nenhuma diferença, nenhuma. É uma coerção do mesmo jeito. E é tão agressivo quanto. Você fala, ah, não, mas o bandido te mata. Ah, beleza, o Estado não te mata, mas ele te prende. Vai você não pagar imposto pra você ver. Você vai ser preso, você vai ser condenado a um monte de crimes, nada a ver com a paçoca aí que eles criam aí, crimes sem vítimas, lavagem de dinheiro. Quem é o crime? O cara lavou dinheiro. Não existe dinheiro sujo e limpo, dinheiro é dinheiro. Entendeu? Quem é que criou esses termos infantis, idiotas? Sonegação de imposto. Quem é a vítima? Me fale quem é a vítima. Alguém foi roubado? Alguém foi assassinado? Ninguém! O Lula que se fudeu porque ficou sem o dinheiro do pagador de imposto. Então, que continue sonegando, que continue lavando dinheiro. Essa é a verdade, entendeu? Mas agora falar a verdade não pode mais ultimamente, né? Eu chego aqui e eu falo, ah, você tem que sonegar imposto, você deve lavar dinheiro sim. Aí os caras falam, ah, você é maluco, você é sei lá o que. Cara, quero ver vir aqui nos Estados Unidos então me pegar, entendeu? Eu tô aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda americana me dá a permissão de falar qualquer coisa, seja lá a minha opinião a mais extrema do mundo. Eu posso chegar aqui e falar que eu apoio sei lá o que, sei lá o que. Eu estou nos Estados Unidos, a primeira emenda americana me permite falar o que eu bem entender. O Brasil, apesar de não ter uma primeira emenda, também garante a liberdade de expressão, mas que nos últimos anos ela foi subjugada aí pelo um tal careca, né? Mas eu mando esse careca tomar no cu, eu falo aqui que você deve sonegar imposto, eu falo que você deve lavar dinheiro sim porque é um crime sem vítimas, eu falo que você deve fazer todas essas coisas aí, por quê? Porque eu estou nos Estados Unidos e eu sei que a lei me permite poder falar todas essas coisas sem problema nenhum. Entendeu? Pessoal, o Lula tá querendo trocar o avião dele, um avião de R$1 bilhão. Aí você fala que um cara que se recusa a participar desse sistema lixo, ele é um criminoso? Criminoso é quem participa desse sistema. Quem paga imposto é cúmplice, entendeu? Eu tô nos Estados Unidos, olha aqui, eu falo pro governo brasileiro que eu não tenho nenhuma fonte de renda vinda do Brasil e eu só pago imposto aqui nos Estados Unidos, sabe por quê? Apesar de aqui nos Estados Unidos também houver uma coerção estatal porque eu não concordei em participar, pelo menos aqui nos Estados Unidos, o meu dinheiro é bem aplicado. Eu pago meus impostos aqui sem problemas, porque eu sei que não vão roubar o meu dinheiro, não vão enfiar no cu. Enquanto tem um monte de local no Brasil sem saneamento básico, sem ter rua asfaltada, sem ter segurança. Não tem o básico e os caras estão querendo trocar o avião do Lula de R$1 bilhão. Vai se fuder. Não tem que pagar imposto no Brasil, tem que sonegar tudo.
tudo que tiver para sonegar, sonegue. Não pague nada, não pague nada. 14 bilhões de reais, dinheiro público do contribuinte que estava nos bancos públicos, foram colocados no Banco Master, porque o Daniel Porcaro pagou funcionários que trabalhavam nesses bancos para poder aplicar dinheiro público no Banco Master. Aí você fala, eu vou pagar imposto para quê? Para poder desviarem o meu dinheiro para o Banco Master? Para depois o Banco Master pagar 129 milhões para a esposa da Alexandre de Moraes para poder defender eles? Não vou pagar imposto não. E quem paga é cúmplice, quem paga é tão criminoso como Alexandre de Moraes. Não tem que pagar imposto, sonegue tudo que tiver para sonegar, sonegue tudo, sonegue tudo. Eu vou falar um cálculo para vocês agora que vocês vão ficar assustados. Se um cara ganha 10 mil reais, ele custa 18 mil reais para a empresa. Só que aí que tá, esses 10 mil, ele não recebe no bolso dele limpo, ele tem que pagar 30% de imposto ainda em cima desse dinheiro. Então ele vai sobrar 7. Só que aí você pensa, beleza, acabou por aí? Não! O cara que vai receber 7 mil ainda limpo no bolso dele, ele tem que pagar imposto de consumo nas coisas. Que quando você vai comprar um pão na padaria, um arroz, um carro, por exemplo, tem 50% de imposto embutido no valor do carro. Ou seja, vamos colocar aí mais uns 50% de imposto de consumo que existe. Na prática, os 7 mil, ele está ganhando uns 4. Porque ele tem que pagar de imposto embutido no valor de um monte de coisa. E detalhe, você pensa que acabou por aí? Não. Os 4 que ainda sobram, ele tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, taxa pra cá, imposto pra lá. O cara que quer transferir uma casa tem que pagar imposto, tem que sei lá o que, sei lá o que. Ou seja, o cara é um escravo. O empresário, lá no início ele paga 18 mil, não sobra pro cara nem 3, entendeu? Quando fala, o imposto no Brasil não é tão alto, é 15%, é 20%, 30%, não é 20%, 30%. Na prática, é 80%. Porque o empresário tem que pagar imposto na hora de te pagar. O cara que recebe 10, ele pra falar a verdade custa 18 pro empresário, mas que na prática ele nem recebe nem os 10. Ele recebe 7, que aí depois ele tem que pagar imposto de consumo, que vai para 4, e depois ainda o cara tem que pagar IPVA, IPTU e blá 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 blá, um monte de taxa, fica 2. Ô velho, o brasileiro é um escravo. O brasileiro ele é nada mais, nada menos do que um escravo do Estado. Aí você me fala que um cara que se recusa a participar desse sistema lixo que é o Brasil, o cara decide sonegar imposto, ele é um criminoso? Criminoso, cúmplice, é quem paga, meu amigo. Quem paga imposto no Brasil é cúmplice dessa malandragem, tá sustentando esses vermes vagabundos. Quem puder sonegar, quem tiver a oportunidade de sonegar sem o Estado apontar arma na sua cabeça, sonegue o que puder. Você vai estar ajudando o mundo, entendeu? Não tem nenhuma diferença entre o governo brasileiro e o PCC. Os dois oferecem um serviço horrível para a sua população, tanto o PCC dentro da favela, quanto o governo brasileiro no Brasil como um todo. E os dois vendem cocaína. Sim, o governo brasileiro vende cocaína? Como assim? Você não sabe, meu amigo? E se você sabe, o Lula é um dos maiores narcotraficantes da América do Sul. Quando o Maduro dedurar o Lula, vocês vão ficar chocados. Vai ser uma das maiores bombas da história do Brasil, quando descobrirem que Lula é o chefão do PCC. Não, Richard, você tá maluco. Não tô maluco. Não tô maluco. Pois é, cara. O Maduro foi preso aqui nos Estados Unidos e ele vai delatar o Lula. Fica vendo, é só questão de tempo para ele poder delatar o Lula. Cara, quando o Trump quis classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas na América do Sul, o Lula negou. Qual é a intenção do Lula em negar essa classificação? Uma violação da soberania. Que porra de soberania, cara, quem que cai nesse papo de soberania? Não existe soberania, porra, no mundo. Na geopolítica existe o seguinte, existe o país mais forte e existe o país mais fraco. O mais forte é sempre sobrepor o mais fraco e foda-se, é isso. Não existe soberania, não existe moral, não existe ética, não existe lei da ONU, é invasão, foda-se a soberania. Existe o seguinte, existe um país que tem 6 mil ogivas nucleares e existe um país que tem um pinguço na presidência. E esse pinguço tá achando que pode brigar com um país que tem 6 mil ogivas nucleares. E a soberania? Foda-se a soberania. Não existe soberania na geopolítica. Só se você é imbecil, se você acredita nisso. Enfim, voltando ao negócio da classificação do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Qual é a intenção do Lula em negar essa classificação? É simples, ele é o chefe da máfia. Cara, existem inúmeros indícios de que o PCC e o Comando Vermelho fizeram sim doações para campanhas do PT. Cara, a gente viu o Flávio Dino sendo recebido nas favelas do Rio de Janeiro comandado pelo Comando Vermelho. A polícia não consegue entrar lá, ninguém consegue entrar lá, mas Flávio Dino, o atual ministro do STF, que teoricamente é odiado pelos traficantes, qualquer ministro do STF, né, foi recebido dentro da favela para poder conversar com traficantes. O Lula usava bonezinho do CPX, organização criminosa. Lula é um dos grandes chefões do narcotráfico internacional, por isso que ele não quer
aprovar a classificação do PCC ou Comando Vermelho como organizações terroristas. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, os Estados Unidos podem atacar o Brasil. Sim, os Estados Unidos podem bombardear o Brasil, porque teoricamente está atacando uma organização terrorista. Imagina só os Estados Unidos tacando mísseis, bombardeando favelas do Rio de Janeiro, onde são as sedes dessas organizações terroristas. Cara, vai ser um caos, vai morrer um monte de inocente. E vai morrer um monte de inocente culpa do Lula, burro. Mas no final ele vai falar que não, é uma violação da soberania. Cara, soberania é meu toba, soberania é meu toba. Enfim, foda-se, acabei misturando aqui dois tópicos no meio do vídeo. Bom que gera mais cortes sobre temas diferentes. E é isso, continue sonegando imposto. Não pague imposto, não sustente esse sistema lixo que é o brasileiro. Ah, e quem quiser sair do Brasil e se mudar aqui para os Estados Unidos de 30 a 60 dias, tem um link aqui na descrição e no comentário fixado. E eu, como cidadão americano, posso ajudar com isso, beleza? Clica lá, preenche o nosso formulário, entre em contato com a nossa equipe e a gente vai te trazer aqui para os Estados Unidos.